Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe Luiz e estou aqui para falar com você que é apaixonado por pizza, os segredos para que você possa fazer uma pizza maravilhosa em casa. E aí, esse daqui é um projeto que eu estou fazendo toda semana. Eu vou postar tudo que eu sei sobre pizza. Faz mais de 20 anos que eu comecei a fazer pizza. Hoje eu sou dono de pizzaria, vivo de pizza e pizza é minha grande paixão. Então, já há algum tempo, eu ensino às pessoas os segredos para que elas possam fazer a melhor pizza em casa. Então, acompanhe aqui o nosso canal, já deixe seu comentário, chama quem você conhece que ama pizza, que com certeza aqui é o seu lugar. Vamos falar sobre técnicas, vamos falar sobre pizza, vamos falar sobre recheio, vamos falar sobre tudo que envolve esse mundo, que é um mundo maravilhoso da pizza, que no mundo inteiro se chama pizza. As crianças amam pizza, os casais, a pizza é um incentivo para a união das pessoas. Então, nesse vídeo daqui, eu vou relatar os 10 maiores erros que a pessoa que faz pizza em casa ela pode cometer, que na verdade muitos cometem. Então, eu já dei aula para mais de 400 pessoas e tem erros básicos, geralmente as pessoas cometem, e com esse vídeo aqui eu quero evitar que você cometa esses erros. E caso você ainda cometa algum desses erros, para que você possa corrigir e nunca mais cometer. E aí chegar na melhor pizza que você pode fazer na sua casa. Que com certeza, com passo a passo, com método, com técnica, você consegue sim fazer uma pizza profissional em casa. Então vamos lá. Eu estou aqui, listei 10 grandes erros. Eu vou começar com o erro de colocar os ingredientes juntos. Então, assim, já começando, um dos erros básicos que quem está começando a fazer pizza pode cometer é pegar todos os ingredientes que você precisa para fazer a massa da pizza. E aí eu já ressalto que existem várias opções. Não tem só uma opção, um conjunto de ingredientes que você pode utilizar para fazer uma pizza top em casa. Não. Você tem várias receitas diferentes. O que vai diferenciar é a técnica de você aplicar essa receita. Então, o primeiro grande erro que o pessoal comete é pegar todos os ingredientes e colocar ao mesmo tempo na bacia, no bowl, né? Por exemplo, vamos supor que a sua receita tem, como toda receita tem, farinha, água, fermento, algum óleo, né? Algum oleaginoso, alguma margarina ou manteiga, ou próprio óleo ou azeite. Então, às vezes a pessoa ela tende a pegar todos os ingredientes e colocar ao mesmo tempo no bowl, na bacia. Isso é um grande erro, porque se você misturar o fermento com o sal, você vai desidratar o fermento e matar esse fermento. Então, o sal ele desidrata o fermento e acaba com esse fermento na hora. Então, você vai jogar todos os ingredientes juntos, vai acabar pegando o fermento no sal e pronto, vai morrer a sua receita. E aí eu lembro, uma das vezes que eu fiz, e até relatei no outro vídeo, né? Uma das vezes que eu fiz pizza lá quando era adolescente, na casa de uma amiga, junto com todos os amigos adolescentes. Isso foi muito claro para mim, porque eu fiz essa pizza e deu errado, ela não cresceu direito. Então, nossa, eu tinha comprado fermento na padaria. Naquela época, não vendia fermento que nem hoje, aquele sachêzinho que a gente encontra aí nos mercados facilmente. Então, naquela época eu comecei, há mais de 20 anos atrás, você só tinha fermento na padaria. Então, fui à padaria, pedi lá, me vê 50 gramas de fermento. E aí ele foi lá, pesou na minha frente o fermento, me entregou um fermento até cheiroso, né? Um fermento fresco, biológico. Então, eu lembro que eu peguei e eu lembro que deu errado, eu lembro que eu culpei o fermento. Eu culpei o fermento da padaria, cara. Eu achei que eles tinham vendido um fermento já estragado, um fermento já que não funcionava. Isso muito claro para mim. Só que, na verdade, o erro foi meu. Depois de muitos anos praticando, eu percebi que o erro que eu cometi daquela vez foi ter não manuseado corretamente o fermento. Isso fez com que eu matasse o fermento, que a pizza não crescesse. Então, vamos lá. Se você passa ou passou por esse resultado da sua massa da pizza não crescer, não inchar, do que pode ter acontecido é isso, você ter misturado
o fermento com o sal e ter matado o seu fermento, e aí a pizza sem fermento vivo, ela não cresce. Então, beleza. Tá aí o primeiro grande erro que você pode cometer fazendo sua pizza em casa. Segundo grande erro, não proteger a massa. O que é, Felipe, não proteger a massa? É simples. Quando você faz a massa da pizza, você sovou, misturou os ingredientes, sovou a massa, boleou a massa, e aí pronto, ela tem que descansar para depois você fazer a pizza. Nesse momento que você coloca para descansar, você tem que proteger a massa, senão ela resseca. Então, existem várias formas de você proteger. Você pode passar a farinha, que é a clássica, né? Você enche de farinha em volta e aquela farinha vai proteger. E mesmo assim, você tem que tampar esse recipiente em que vai ficar guardada essa massa. Você pode colocar um plástico por cima, assim, você pode botar azeite. Existem várias formas de se proteger. Mas aqui eu vim relatar o erro que você pode estar cometendo. E aí tem uma pizza. O que vai acontecer quando você não protege? Ela cresce e fica muito ressecada pelo lado de fora. Então, quando ela fica ressecada, quando você vai abrir, ela fica com bolotas, com crostas na parte externa. Então, assim, eu lembro até, agora falando, uma vez que eu estava fazendo rodízio na casa do cliente, né? Que na época que eu fazia rodízio, que eu era pizzaiolo, eu lembro que muitas das vezes não, eu lembro de uma vez que eu peguei e a massa tava com essas crostas. Aí eu me liguei, porque fazendo uma pizza atrás da outra, acabou que eu deixava a tampa muito aberta muito tempo, e ali entrando em contato com o ar, e aquela tampa aberta fazia com que a massa ressecasse por cima. Com o tempo, a massa vai absorvendo a farinha que eu coloquei por fora, né, que a gente coloca por fora, e aí ela foi ressecando. E aí, quando eu abria a massa, ficavam umas crostas. Isso não fazia perder a massa, mas perdia qualidade na massa, né? E era algo estranho. Você abria pizzas, várias crostas assim, tá errado, né? Isso não é para acontecer. Então, se algum dia você viu isso na sua massa, de umas crostas, a massa meio ressecada, quando você vai abrir a massa da pizza bem ressecada, com certeza é que você não protegeu essa massa. Então, beleza? Segundo grande erro, não proteger a massa no momento de crescimento e também quando você está abrindo as pizzas, aquela que já cresceu, a próxima que você vai montar, também tem que estar bem protegida o tempo inteiro. Então, pegou uma massa para fazer a pizza, abriu. A partir do momento que você tira ela do recipiente, você tem que manter as outras tampadinhas e protegidas. Beleza? Terceiro grande erro que você pode cometer ao fazer pizza em casa é colocar água demais na receita. Por que eu digo isso? Cada farinha tem um poder de absorção diferente. Inclusive, eu não estou falando só de marcas diferentes. Às vezes, na mesma marca, dependendo da safra daquele trigo, ela pode ter sim um poder de absorção diferente da anterior que você usou. Então, o que isso vai acontecer? Se você pegar a receita da massa de pizza e usar sempre a mesma quantidade de água, vamos supor que a sua receita leva 250 ml de água, está lá escrito. Se você pegar a sua receita e colocar direto 250 ml de água, pode ser que ela fique muito pegajosa, pode ser que ela fique muito líquida. E aí você vai mexer, e ela vai ficar grudada nas suas mãos e não vai soltar de jeito nenhum. Você vai mexer, e ela nunca vai desgrudar das mãos. Inclusive, eu lembro que quando eu aprendi a fazer pizza, há mais de 20 anos atrás, que não tinham vídeos, não tinha tanta gente que conhecia, eu não conhecia ninguém para me ensinar, eu fui aprendendo errando muito, aprendendo, e durante muitos anos isso aconteceu até eu começar a fazer curso, a ver cursos por aí, né? Então, eu lembro que tinha em toda a receita assim, adicionar farinha até desgrudar das mãos. Que era mais ou menos essa a ideia, que eu, sinceramente, eu não concordo. Essa era a ideia errada, adicionar a quantidade de água da receita e colocar farinha até desgrudar das mãos. Se você fizer isso,
você vai estar mudando toda a receita. Porque, com certeza, não vai desgrudar tanto das mãos. Você pode adicionar farinha eternamente, que sempre vai ficar uma parte grudada nas mãos. E aí vai mudar toda a proporção da receita. Então, você vai adicionar mais farinha do que deveria, e aí vai ter, consequentemente, menos os outros ingredientes. Sal, fermento, se você utilizar na sua receita açúcar, e o que for, né? Então, pronto. Meu conselho é, não coloque a água toda da receita. Coloque um pouquinho menos, um golinho a menos do que está na receita, e aí você vai adicionar, coloca só um pouquinho a menos, coloca toda a farinha da receita, mexe, 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 vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, e aí quando estiver quase pronta, se tiver necessidade, depois de muito tempo mexendo, você adiciona o pouquinho de água que faltava na receita, e não de uma vez, aos poucos, certo? Então vamos lá, recapitulando, terceiro erro que você pode cometer ao fazer pizza em casa é colocar água demais na sua receita, certo? Então vamos para o quarto grande erro que você pode cometer ao fazer pizza na sua casa. Quarto maior grande erro, usar fermento morto. Felipe, fermento morto? Fermento morto. O que é o fermento morto? Bom, fermento é um ser vivo. Apesar de ser químico, né? Na verdade é um ser vivo, não é químico. É um fermento orgânico. Então, ali tem partículas adormecidas de fermento, que estão esperando água para entrar em atividade. Então, se você abriu, por exemplo, um saquinho de 10 gramas que você compra de fermento seco biológico e usou metade, se você não acondicionar de uma maneira correta essa outra metade, quando você for fazer pizza novamente na sua casa, independente do tempo, se for uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, se você não acondicionar corretamente aquele fermento, ele vai morrer. Se você deixar ele em contato com o ar, ele vai morrer. Então você tem que extrair todo o ar do pacotinho, fechar ele sem ar nenhum. Tem gente que às vezes pega, põe no recipiente, sei lá, de geleia, algum pote qualquer, sabe? E aí coloca o fermento, fica só isso daqui no pote de fermento e isso daqui, por exemplo, pote é desse tamanho. E aí isso aqui é o fermento que ficou. Então ficou isso tudo aqui de ar. Esse ar aqui vai matar esse fermento daqui. E aí quando você for utilizar novamente esse fermento aqui, vai estar morto. Vai estar sem nenhuma eficácia. E você vai fazer a sua receita, a massa não vai crescer, você não vai saber o que aconteceu. Então, se isso aconteceu com você, olha, você fez a receita, seguiu bonitinho, sovou direitinho, boleou, utilizou a temperatura correta da água e no final sua massa não cresceu, pode ter sido esse o erro, a fermentação da sua massa. Lembro até quando eu comecei profissionalmente, eu comprei um tablete desse tamanho assim, mais ou menos, de meio quilo de fermento. Caramba, bicho, aquilo ali era muita coisa para minha realidade. Meio quilo de fermento. Pra você ter noção, se você ainda não faz pizza, a receita de 1 quilo para fazer pizza em casa usa 10 gramas de fermento. Profissionalmente, eu utilizo 1 grama de fermento para cada quilo. Então, eu faço a receita de 15 quilos e aí a gente usa até menos do que 15 gramas de fermento, né? Para esses 15 quilos. Então, vamos lá. Lembro que comprei logo 500 gramas, mas ainda fazia muito pouco. Então, peguei um recipiente, coloquei nesse recipiente o fermento. Aí fui usando muito aos poucos. Em pouco tempo, a massa não estava mais fazendo efeito. E aí eu percebi que esse ar que estava entrando em contato com o fermento estava matando o fermento. Aí, com isso, fui estudar e vi que o mais indicado para você acondicionar qualquer alimento dentro de pote é você colocar ele dentro de um saquinho e amarrar esse saquinho tirando todo o ar de dentro dele. E aí depois esse saquinho dentro do pote. Então, o fermento, sinceramente, o ideal, até profissionalmente, né, tem essa recomendação da Anvisa, é você manter na embalagem original, até porque ali fica a validade, né? E aí nessa embalagem você retira todo o ar. Então, como eu estou ensinando para você fazer a melhor pizza na sua casa, eu te dou a seguinte dica. Compra aquele fermento de 10 gramas, o biológico,
utiliza a parte da sua receita e o restante você dobra bem, igual pasta de dente. Sabe quando você enrola a pasta de dente para você aproveitar 100% do tubo de pasta de dente? Pronto, você vai fazer isso com o sachêzinho de fermento. E aí vai passar uma fita durex, uma fita adesiva em volta assim, e aí nada vai fazer abrir aquele fermento, certo? E aí você nunca mais vai errar no fermento da sua receita de pizza e a pizza na sua casa vai ficar top, beleza? Você não tem noção de quanto tempo, de quantos anos, de quantos erros, de quanta vergonha que eu passei até eu aprender isso daqui que eu tô te falando, viu? Então, segura essa quarta dica. Vamos para a quinta. Quinto maior erro que você pode cometer ao fazer pizza na sua casa: usar farinha com fermento. Até na semana passada, um amigo que estava fazendo pizza em casa me mandou mensagem dizendo: Felipe, posso usar essa farinha aqui para fazer a minha pizza em casa? E aí eu olhei lá a foto, tinha farinha com fermento. E já te digo, não. Se você vai fazer, e engraçado que em toda receita, nenhuma está escrito isso, não utilizar farinha com fermento. Por quê? A farinha com fermento, ela utiliza um fermento químico. A farinha com fermento é um fermento para você fazer bolo, é para confeitaria. Então, você vai fazer um bolo, você pega a farinha com fermento, dá certo demais. Para pizza, não. Na pizza, a gente usa o fermento biológico. Então, a gente tem dois tipos de fermento na culinária: o fermento químico e o fermento biológico. O fermento químico, ele entra em atividade com temperatura. Você faz ali a receita do seu bolo, coloca o fermento químico, e enquanto você não levar ao forno, ela não vai crescer. Vai permanecer do mesmo jeito. E aí, se você utilizar o fermento biológico, né, é um fermento que entra em atividade com umidade. Adicionou umidade, ele já entra em atividade e começa lá a desenvolver. Então, esse fermento biológico, ele é utilizado na panificação. Você não precisa nem botar no forno, adicionou fermento biológico, adicionou água ou leite, qualquer umidade, ovo, ele já vai começar a atividade e vai crescer, certo? Então, para pães e pizzas, você vai utilizar fermento biológico, beleza? Nada de farinha com fermento. Anota aí. Agora vamos para o sexto. Sexto erro que muitas das vezes as pessoas cometem ao fazer pizza em casa: não pré-aquecer o forno. Então, é o seguinte, a temperatura é o grande segredo para você fazer pizza, tá bom? Temperatura. Então, pão e pizza estão na mesma família. Diferença de assar pão e pizza: pão precisa de baixa temperatura e aí ele continua no processo de fermentação dentro do forno. Tanto que não sei se você já teve a oportunidade de ver. Você coloca uma massinha de pão no forno, temperatura baixa, ela vai crescendo e inchando até ficar aquele pãozinho bem macio. Já para pizza, não. Já é o contrário. A gente precisa de alta temperatura para parar o processo de fermentação e ficar aquela massa crocante, certo? Então, se você for fazer pizza em casa, pré-aqueça o seu forno no máximo. Coloca ele no máximo. Coloca durante os 20, 30 minutos. E aí você vai conseguir otimizar o seu forno. Essa dica é muito preciosa. Um forno doméstico, ele não tem a temperatura tão elevada que nem um forno profissional. Então você tem que aprender a utilizar o seu forno doméstico para chegar num excelente resultado e dar sim para você fazer uma excelente pizza na sua casa. Então faça o seguinte, de novo, acenda esse forno, não tenha medo, não pense em economizar, vai sim gastar gás, você merece, sua família merece, todo mundo merece, você pode fazer uma pizza maravilhosa em casa. Então liga esse forno no máximo, certo? Deixe durante 20 ou 30 minutos antes de você assar a pizza, beleza? Então, o sexto maior erro que a pessoa pode cometer ao fazer pizza em casa é não pré-aquecer o forno. Ou não pré-aquecer corretamente. Às vezes a pessoa até bota lá no baixinho, não vou gastar tanto gás, liga lá o forno no baixinho, e aí vai assando e tal, pá, e daqui a pouco vai fazer a pizza com o forno baixinho. Aí o forno tá lá, mais ou menos, tal, pá.
Até porque, em outras receitas da gastronomia, você não utiliza esse forno tão alto. Isso é exclusivo para pizza. Então, de quem entende de pizza, falando para quem quer aprender a fazer pizza, escute meu conselho, coloque no máximo e deixe uns 20, 30 minutos. Beleza? Você vai ter uma pizza assim top na sua casa. 7, maior erro de quem faz pizza em casa é assar a pizza em temperatura baixa ou média. Caramba, isso é algo que eu já vi muito acontecer. Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa, que, assim, eu já tenho mais de 400 alunos, aí eu falo na aula e às vezes, mesmo assim, depois a pessoa, sei lá, não lembrou, não sei o que acontece, aí vai assar a pizza, não coloca no máximo, coloca no médio, fica com medo da pizza queimar, sei lá. Sinceramente, eu não lembro, já faço pizza há tanto tempo que eu não sei o que pode passar na cabeça da pessoa para não colocar no máximo. Só se for, sei lá, medo de gastar gás, medo de queimar a pizza, sei lá, se você tiver alguma ideia aí, pode comentar e me ajudar a entender. Se você tem essa questão de ficar na dúvida, será que eu coloco no médio, será que eu coloco no alto, será que eu coloco fogo baixo? Então, já estou te respondendo. Fogo alto o tempo inteiro. Por quê? Vamos lá, vamos brincar um pouquinho, vamos imaginar. Antigamente, qual era, e ainda é para muitas pessoas, a maior referência de forno para pizza? É o forno a lenha. Isso mesmo, quem falou a lenha tá certo, vai ganhar estrelinha. Forno a lenha, viu? Forno a lenha por quê? Porque ele tem um cheiro de lenha, tem um cheiro diferente, aí você faz a pizza ficar... realmente, tá errado não, também. Isso aí realmente também contribui muito para a pizza. Mas o grande segredo, o grande diferencial do forno a lenha é a temperatura. Num forno a lenha, aí você imagina um lastro de 1,20 m, 1,20 m, bem grande, talvez maior do que isso que eu estou fazendo. Vai ter lenha de um lado e a pizza do outro. Aquela lenha esquentando todo o forno, esquentando a parte de baixo, ele convergindo para a cara da pizza, né? Para a parte superior da pizza. Então, assim, você tem muita temperatura no forno a lenha. A pizza está praticamente dentro do fogo, pô. Então, aí eu te falo, cara, você quer fazer uma pizza maravilhosa em casa? Lembra do forno a lenha. Deixa o seu forno no máximo e aí você vai otimizar o seu forno, você vai utilizar o melhor que ele pode te oferecer e vai ter uma pizza top na sua casa. Beleza? Então, 7, maior erro, utilizar o forno na temperatura errada. Vamos para o 8º maior erro de quem faz pizza em casa. Rechear a pizza e não assar. Muita gente tem essa dúvida, acaba, sei lá, fazendo a pizza, aí vai lá, fez a massa, sovou a massa, botou para descansar certinho, tampou, como eu falei, deixou descansar, ela fermentou, aí abriu a massa, pronto, tá redondinha, aí a pessoa vai montar a pizza e aí ela pensa, putz, e as outras? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir todas as massas, rechear, deixar tudo prontinho, e quando o pessoal chegar, eu vou assando uma atrás da outra. Errado. Enquanto você não assa a massa, ela está fermentando. Então, se você abrir, rechear, você tem que assar. Se você abrir, você já tem que rechear e assar, certo? Se você abrir e deixar ela aberta, desprotegida, lembra que eu falei não proteger a massa? Ela vai ressecar. Ela vai continuar crescendo e vai ressecar. E aí, quando você for assar, ela pode grudar no recipiente que você colocou e com certeza vai dar errado. Então, faça isso. Rechear a pizza e não assar. Horrível. Não, não, não. Então, vamos para o 9º maior erro de quem faz pizza em casa. Deixar a pizza tempo demais no forno. Tem minha colinha ali, por isso que toda hora eu olho para o lado ali. Já deixei listado ali os erros para não esquecer. Então, deixar a pizza tempo demais no forno. Eu fui pensando, até para fazer essa listinha, putz, quais são os maiores erros, quais são as maiores dúvidas? O que o pessoal mais, às vezes, fica me perguntando? Então, às vezes nem pergunta, tá? Isso eu estou falando mais pelo resultado que eu vejo. As pessoas, as fotos das pizzas, tal, as pizzas caseiras, vamos assim dizer, né?
às vezes a pizza fica lá, o queijo vira óleo e o recheio resseca. Isso é porque ela ficou tempo demais no forno. Então, lembra do forno a lenha, altíssima temperatura. E aí, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas quando você põe a pizza no forno a lenha, ela sai em 2, 3 minutos. É muito rápido. Lá na pizzaria eu uso um forno elétrico super bombadão, que tem 380 graus de temperatura superior, 350, 330 de temperatura inferior, e demora menos de 3 minutos para a pizza passar no forno. Então, lembra do forno a lenha. Quanto mais temperatura, melhor. E quanto mais temperatura, mais rápido também vai assar a tua pizza. Então, você tem que fazer a mesma coisa no seu forno. Tentar otimizar a temperatura máxima e não deixar muito tempo a sua pizza no forno. Uma dica para que isso aconteça: não coloque tanto recheio na sua pizza. Quanto mais recheio você colocar, mais ela vai roubar e vai precisar de temperatura para poder assar. Então, não coloque tanto recheio. Coloque ali um pouquinho de cada recheio e aí você vai ver que ela vai demorar menos tempo para assar e você vai ter uma pizza top na sua casa. Beleza? Vamos agora para o 10º erro que a pessoa pode cometer, que você pode cometer ao fazer pizza na sua casa. Vou ali para minha cola. Abrir o forno várias vezes. Então, isso não é só para pizza não, tá? Qualquer coisa que você fizer da panificação, pão, pizza, bolo também, é parte da confeitaria, né? E outras receitas também, você ficar abrindo e fechando o forno para ver se a pizza está pronta. Então, toda vez que você abre o forno, você está perdendo toda a temperatura do forno. Você está deixando essa temperatura ir embora. Então, vamos lá. Se o forno doméstico é um forno que ele não consegue chegar numa temperatura que nem do forno a lenha, se você abre uma vez, pronto. Puf. Já percebeu quando às vezes você abre o forno, vem assim, sabe? Na cara, puf, aquele bafo quente. Você tem que até chegar para lá, senão queima o rosto. Pronto, aquilo é a temperatura interna do forno indo embora. Então, para você fazer uma pizza top em casa, você vai deixar o seu forno fechadinho e só abrir quando a pizza estiver pronta. E de preferência, você vai abrir, tirar a pizza que está no forno e já inserir a próxima pizza. O ideal mesmo é você tirar do forno, fechar novamente, dar de novo uns 10 a 15 minutos para colocar a pizza seguinte. Assim você vai ter uma pizza fantástica em casa. Mas vamos supor que sejam várias pizzas. Quando você abrir o forno, tira a pizza e já coloca outra. Aí você fala, Felipe, mas como é que eu vou saber se a pizza está pronta? Simples. Você vai observar a coloração da borda da pizza. Vai olhar lá, ela, dependendo da sua receita, ela vai ter um tom caramelo, que é o açúcar que dá essa função na massa da pizza. Essa é uma das funções do açúcar na massa da pizza. Você vai adicionar o açúcar e aí ele vai dar um tom caramelizado na borda da pizza. E quando você observar o forno, você vai ver se ela está ficando caramelizada. Então, primeiro você observa a massa da pizza, depois você observa o recheio, se o queijo está derretido, se os outros ingredientes estão cozidos. Então, você vai observar, coloca lá a lanterna do celular na cara do forno e aí você vai observar a sua pizza. E não mais ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando o forno. Beleza? Então, eu te passei aqui agora 10 grandes erros que a pessoa pode cometer ao fazer pizza em casa. Fazer uma breve revisão. Então, o primeiro grande erro de fazer pizza em casa é colocar ingredientes todos juntos na hora de fazer a massa. Então, por favor, não coloque, não misture o fermento com o sal. Primeiro incorpora esse fermento na farinha e depois vai colocando aos poucos os outros ingredientes. Beleza? Segundo maior grande erro, não proteger a massa. O tempo todo, enquanto essa massa estiver antes de assar, você tem que proteger ela. Seja a bolinha na hora do descanso, ou seja o disco aberto, caso você resolva abrir para facilitar. Então, sempre protegendo essa massa com farinha, com plástico ou com azeite. Beleza? Terceiro erro, colocar água demais na massa. Então, se você colocar água demais, essa massa vai ficar muito hidratada, muito molengona, grudando nas mãos, e você vai perder o ponto
e não conseguir fazer a massa na sua casa. Então, coloque água aos pouquinhos e principalmente o finalzinho. Mexe bastante essa massa antes de adicionar o restinho de água da sua receita. Beleza? Quarto maior erro, usar fermento morto. Então, se você utilizar o fermento, não utilizar todo, for guardar, tome cuidado para fechar ele, não deixar nem um pouquinho de ar, e aí ele continuar vivo e vai durar muito aquele fermento ali na geladeira. E aí, quando você for utilizar de novo, ele vai estar funcionando e não vai errar na sua massa. Então, se você fizer isso, vai dar certo, beleza? Quinto, usar farinha com fermento. Completamente errado. A farinha com fermento, ela é para confeitaria, é o fermento químico, não é o fermento utilizado em pizza. O fermento utilizado em pizza é o fermento biológico. Pode ser o seco, pode ser o fresco. Em outro vídeo eu falo com mais detalhes sobre o fermento biológico, beleza? Sexto erro que você pode cometer ao fazer pizza na sua casa: não pré-aquecer o forno. Então, não tenha pena de gastar gás. Ligue o seu forno no máximo, pré-aqueça, e aí você vai ter um forno bombadão passar as suas pizzas, a sua pizza vai ficar maravilhosa em casa. Beleza? Então, isso é uma regra, isso é obrigatório. Pré-aqueça o seu forno no máximo, beleza? Vamos agora para o sétimo maior erro que às vezes as pessoas cometem ao fazer pizza em casa: assar a pizza em temperatura média ou baixa. Temperatura é um dos grandes segredos da pizza. Então você precisa assar em temperatura máxima. Lembra do forno a lenha. Forno a lenha, a pizza está em contato praticamente lá 100% com o fogo. Então, para a gente conseguir um forno top, um resultado top em casa, você vai manter no máximo essa temperatura. 8. Rechear a pizza e não assar. Tá errado, não pode fazer isso. Se você abrir a massa, você tem que assar essa pizza. Então, você só vai abrir na hora de assar. Se não está na hora de assar, mantenha ela boleada, mantenha ela descansando e não precisa, certo? Nono maior erro: deixar a pizza tempo demais no forno. Então, se você deixar ela tempo demais, ela vai ressecar, a massa vai ficar dura, a massa vai ficar sem gosto, o recheio, o queijo vai virar óleo, o recheio vai ficar horrível, resumindo. Então, um grande erro é deixar a pizza tempo demais. Aí você pergunta: pô, Felipe, qual é o tempo ideal? Cada forno tem o seu tempo. Se você otimizar o teu forno, observar o assado dessa pizza, você vai saber o tempo do teu forno. E sempre procurando diminuir esse tempo da pizza lá. Outra dica: menos ingredientes. Quanto menos ingredientes você colocar, mais fácil vai ser para esse forno assar a tua pizza. Beleza? Então, nono, deixar a pizza tempo demais no forno. E décimo maior erro que a pessoa pode cometer ao fazer pizza em casa é abrir o forno várias vezes. Então, ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando o forno faz com que o forno perca toda a sua temperatura e aí você não vai ter temperatura suficiente para assar a tua pizza. Então, fecha e só abre na hora de finalizar. Beleza? Então, passei aqui os 10 maiores erros que a pessoa pode cometer, que você pode cometer ao fazer pizza em casa. E aí eu te peço, né, uma contribuição para comentar. Eu vou postar esse vídeo no YouTube, vou postar esse vídeo no Facebook, na página lá, Felipe Luiz Pizza Terapia. Só procurar no YouTube, no Facebook. Vou postar esse vídeo, então comente, né, se algum desses erros você já cometeu, se tem algum outro erro que eu não listei, algum outro problema que você esteja tendo na hora de fazer a sua pizza em casa, comenta lá no vídeo ou comenta aqui na mensagem também, pode ficar à vontade. E eu tô aqui para ajudar quem é apaixonado por pizza a fazer a melhor pizza em casa. Beleza? Então curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda para quem é apaixonado por pizza, se inscreve no canal Felipe Luiz Pizza Terapia, que toda semana eu vou estar enviando aqui muito conteúdo para quem é apaixonado por pizza. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. É com muito carinho que eu me sinto muito grato por isso. Valeu? Forte abraço, fique com Deus e até logo. Valeu!